os conhecimentos estão se complementando e não estão se mantendo afastados separados, ela, afastados né? um do outro. Então, e é por isso também que nós tivemos a iniciativa desse programa, Diálogos Acadêmicos e Profissionais, de trazermos convidados que estão na academia e também têm as suas atuações além da academia, como também uma representante das organizações, das corporações, para que nós possamos deixar isso claro para o nosso público, que esse diálogo já está existindo e que o nosso programa está contribuindo para isso. Com certeza. Bom. Eu queria só complementar a tua pergunta, Daniel, ainda, né? Por que ainda outras gerações, vamos colocar assim, né, que estão aí fazendo ou participando de MBAs, mestrados, etc., também buscam uma flexibilização de carreira? Às vezes porque, por algum motivo, saíram da sua colocação, do seu emprego, e aí vão à busca também de uma nova colocação. Outras vezes porque o ambiente de trabalho ele já não coaduna com os valores pessoais do indivíduo, e aí ele já desenvolveu todo um processo de crenças, né, de conhecimentos, de valores individuais que também tem que alinhar com os valores da organização onde ele se encontra. Isso ao longo do tempo nós mudamos, né? À medida em que nós vamos vivendo, experimentando, a gente vai amadurecendo. Adquirindo novos valores. Sem dúvida. E isso daí começa muitas vezes a chocar, e aí eu não quero mais ficar nesse ambiente. Eu quero mudar de ambiente de trabalho. E isso faz com que eles também comecem a se autoanalisarem. Será que eu era melhor antes? Ou será que eu estou melhor agora? O que está acontecendo? Então, a própria individualidade, tanto pessoal quanto profissional, ela acaba buscando algumas orientações. E isso nós temos hoje, do qual eu faço a coordenação dessa disciplina, é uma disciplina dentro do MBA executivo e do MBA internacional também, que se chama Gestão de Carreira, que é justamente trabalhar com o coaching, né, utilizando uma ferramenta de análise de perfil individual. O assessment. É um assessment, não deixa de ser um assessment, mas assim com menos encontros, né, do que o assessment. O assessment tem um acompanhamento mais efetivo. Nós temos 3 encontros que compõem essa nossa carga horária com os alunos. Cada encontro é composto por 2 horas, onde nós trabalhamos com a pessoa, tanto a análise do seu perfil, quanto a intenção que ele tem a continuar a sua carreira ou flexibilizar a sua carreira. Então, é muito interessante, porque a gente pensa, puxa, mas a pessoa já está tão bem colocada em uma grande empresa dentro do o que está acontecendo com essa pessoa, né? E aí vem todas as questões que nós passamos, profissionais, de melhorias, né? Que cada um de nós também busca sempre a melhoria dentro do seu ramo profissional. E hoje não passa mais só pelo financeiro, passa muito pela questão de ambiente de trabalho, de relacionamento, né? De comunicação, e que faz parte do nosso ambiente profissional. De certa forma, essa dificuldade que a professora Nancy externou, vocês conseguem enxergar dentro das organizações? Em outras palavras, vocês sentem que alguma parte do efetivo tem algum anseio um pouco diferente em termos de carreira do que as oportunidades dentro? E como é isso tratado? A gente sempre tenta, essa parte do assessment, de análise de perfil, é uma coisa que é estimulada. Nós temos testes que são aplicados muitas vezes, e no momento que é dado esse feedback para o nosso colaborador, a gente leva ele a considerar algumas possibilidades. E o nosso programa de recrutamento interno também permite essa transferência. Então, dentro da nossa capacidade da empresa, o nosso foco sempre é o quê? É manter o talento, manter a competência. Às vezes a pessoa não tem uma habilidade, um conhecimento técnico específico para aquela área que ela gostaria de se transferir, mas como a gente estava comentando antes, né, a gente estava conversando antes no programa, é muito mais fácil ensinar a pessoa, às vezes, a se transferir e interpretar uma planilha, montar uma planilha, do que adquirir uma competência que já é inerente dela, ela já trouxe aquilo para a organização. Então, a gente sente, sim, às vezes, essa vontade em alguns colaboradores, e dentro das nossas capacidades da empresa, a gente faz questão de mantê-lo conosco na área que ele gostaria de estar. Em outras... essa situação, esse cenário que a Ana Vitória está trazendo para nós, da organização na qual ela está inserida e está representando hoje no programa,
é muito benéfica aos colaboradores, aos funcionários que estão lá, até porque acaba os mantendo e mantendo os talentos. Agora, professora, isso é comum nas organizações? Nas organizações, nas demais organizações, nesse outro cenário que nós temos? Nós gostaríamos muito que fosse muito comum já, porque o que eu costumo sempre colocar é o seguinte: nós falamos hoje que as novas gerações estão vindo compor as organizações de trabalho, porém com uma transformação muito grande de conhecimento, de pensamento, de criatividade, de inovação, de pensamento, de valores, de velocidade, transformação rápida. Agora, não é só isso. O que muitas vezes impede essas organizações de poderem agilizar o processo de aceitação de todo esse processo de gestão? Na verdade, assim, nós continuamos ainda em muitas organizações, e não são pequenas organizações, nós temos grandes organizações mantendo processos de gestão ainda do século XIX. Por exemplo? Por exemplo, manda quem pode, obedece quem juiz. Né? Então, se eu não posso sair daqui, eu tenho que ficar aqui. E aí eu sofro por estar aqui, né? Todo dia de manhã, quando eu tenho que levantar para ir para a minha empresa, eu penso, lá vou eu de novo, né? Mas os grandes talentos também não devem permanecer durante muito tempo numa organização que tenha esse tipo de gestão ainda, né? Do comando geral, autoritário e restrito. Na verdade, isso não é bom para ninguém. Não é bom para a empresa ter sempre um funcionário que chega lá todo dia para trabalhar desmotivado, e não é bom para o funcionário entrar todo dia desmotivado. A gente tem um caso na nossa empresa onde a gente tinha um funcionário do chão de fábrica, e ele estava sempre expressando para o seu gestor: olha, eu gostaria muito de lidar com a parte de tecnologia, de informática, quero me transferir. E houve essa mudança, ele hoje em dia está lá, trabalhando perto de mim no prédio administrativo, na parte de TI, felicíssimo, está se desenvolvendo muito bem, recebendo grandes elogios, bons feedbacks, realizado. Nós também não perdemos um profissional que sempre demonstrou talento para dentro. Comprometimento com a organização. Já conhece a organização, já adquiriu a nossa cultura, é muito melhor do que, não, olha, você não está feliz aqui, então... Por favor, ele continua conosco. Você resgata, né? A gente resgata. Tem que resgatar. É até mais barato para a empresa resgatar do que mandar embora. Isso que fala, no fim das contas, é bem mais barato para a empresa isso. Claro que é. Então ficou latente aqui que a comunicação, a abertura da comunicação por parte da empresa, a opinião do empregado, é um fator que contribui. Existe algum outro fator que vocês acreditam que contribui para que a empresa perceba quando os empregados estão numa situação de desmotivação? Bom, primeiro tratar de gestão, sempre. Você capacitar gestores para que ele consiga ter a percepção e o acompanhamento do desempenho das competências, porque ainda se tem muita questão do acompanhamento do desempenho pela subjetividade. Né? Então, eu te acompanho porque você é meu amigo, porque você é bacana, eu gosto mais de você, porque você tem mais o meu jeito, e não é porque você está dando mais resultado, porque você está se dedicando mais. Então, a gente tem ainda um pouco disso dentro das organizações, né? E aí, preparar gestores justamente para conseguir ter uma gestão mais justa, focada na competência, né, Ana? E não na subjetividade. E é muito interessante quando a gente fala em termos de gestão, porque a gestão é de uma geração diferente daquela geração que normalmente se apresenta nos outros cargos mais operacionais. Já chegando ao fim do nosso primeiro bloco, gostaria de deixar para os nossos convidados e para o nosso amigo telespectador, como sempre fazemos, uma questão norteadora. A questão norteadora é basicamente um fio condutor que nos leva a uma discussão mais aprofundada sobre esse tema apresentado no segundo bloco. A questão norteadora, a primeira questão norteadora do programa de hoje é, no contexto atual, que é permeado por mudanças significativas nas várias esferas sociais, no qual diferentes gerações, como a gente conversou agora há pouco, convivem em termos de liderança e subordinados, novas competências fazem-se necessárias a partir dessas novas exigências, que a gente abordou um pouquinho. Como as empresas poderão gerir o conflito entre as gerações presentes no seu quadro de colaboradores? Então, deixo as nossas entrevistadas pensando um pouquinho sobre a pergunta, a questão norteadora, também o nosso amigo telespectador, e retornamos logo após o intervalo. Tudo começa pelo diálogo.
Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Estamos no segundo bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais e o tema de hoje, relações de trabalho no contexto atual. Para a discussão desse tema, nós trouxemos também, chamamos a participação das nossas convidadas que estão aqui no estúdio, professora especialista no assunto, a professora Nancy, e também uma representante das organizações, a Ana Vitória, que está representando a empresa Brafer. Mas nós também trouxemos a entrevista do professor José da Costa Dantas, da Universidade do Minho, em Portugal. Nós vamos chamar, então, a entrevista do professor José da Costa Dantas para que depois as nossas convidadas aqui no estúdio possam discorrer sobre as questões, a questão norteadora que nós deixamos ao final do primeiro bloco e que possam discorrer também sobre as questões que o professor José Dantas colocou para nós na nossa entrevista. Vamos lá, então. Imagens do início da palestra do professor José da Costa Dantas sobre trabalhar e viver no século XXI. O professor José da Costa Dantas é doutorando em administração da Universidade do Minho, Portugal. Estamos aqui com o professor José da Costa Dantas. Ele está no Brasil especialmente para ministrar uma palestra com o tema Trabalhar e Viver no século XXI. Olá, professor, muito bem-vindo em nosso programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. Vamos, então, começar com as primeiras perguntas com o professor José Dantas, com relação ao tema da sua própria palestra, Trabalhar e Viver no século XXI. Tem como temas, entre outros, as novas exigências e as novas competências. O senhor poderia, então, abordar, primeiramente, as novas exigências para esse profissional? Com certeza. Muito obrigado pelo convite e deixem-me dizer-vos que nós fomos educados para pensarmos linearmente. Aprendíamos, éramos crianças, éramos jovens, éramos adultos, casávamos, trabalhávamos, etc. Depois acabávamos os estudos e tínhamos um horário para trabalhar, um horário para a família, um horário para fim de semana. O que está neste momento no mercado de trabalho é uma total desregulação de todo esse processo e a quebra de paradigma. O que é que acontece? Já não há mais aquele agora faço isto, agora faço aquilo compartimentalizado. Cada vez mais nós estamos 24 horas ativos e esse tempo que nós temos para viver, portanto, pode ser hoje a trabalhar ao fim de semana, amanhã a aprender durante a hora de trabalho, e isso vai dar toda uma nova exigência em termos de horários de vida, com a família, com a pessoa, em que têm que ser descobertas novas formas de viver, novas formas de estar, novas formas de aprender, porque, caso contrário, da certeza absoluta que o ser humano não vai aguentar e vai entrar naquilo que muita gente chama, inclusive, de stress, e que eu acho que os nossos netos vão considerar o stress, muitas vezes, como a recompensa dos incompetentes. Certo. Professor, sobre, então, a necessidade desse desenvolvimento de novas competências, até para relacioná-las com as exigências do atual contexto, poderia, então, abordar as competências que esses profissionais precisarão desenvolver para aperfeiçoar-se também individualmente, para viver nesse contexto? Olha, eu penso que a mais importante vai ser a gestão do tempo. Não é muito falado, mas eu considero que no futuro haverá dois tipos de pessoas, dois tipos de gestores, os rápidos e os mortos. E não tem um meio termo aí, professor? Vai haver os moribundos. Os moribundos. Mas esses vão ser os que vão sofrer mais, ok? Acho que não vai. O Darwin ensinou-nos muito sobre, e nós esquecemos, que não são de facto os grandes que comem os pequenos, mas são os rápidos que comem os lentos. Cada espécie, cada indivíduo desenvolve-se na interação, na interatividade com os outros.
E acho que as pessoas estão a esquecer disso. Estão a entrar numa espécie de letargia de processos, ou então a entrar numa situação de medo. E o medo encolhe. Paralisa, encolhe e faz o indivíduo olhar para o umbigo. Uma outra característica que o trabalhador, o homem do século XXI, vai ter que ter é saber levantar-se depois de cair. Todas as pessoas vão ter muito insucesso. Todas as pessoas vão ter N vezes, N razões para se queixarem da vida. Pessoalmente, acho